Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Protagonize. É um prazer imenso estar novamente com vocês. Eu sou Josiane Saboia e junto comigo estão Vanessa Godoy, Renata Primeiro. E hoje nós vamos falar da importância da tomada de decisão, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Vocês sabiam que isso é tão importante que algumas empresas já têm setores especializados e profissionais capacitados para trabalhar nessa área? Segundo estimativas do Wall Street Journal, olha só, nem sei se eu falei certo o inglês, mas o Wall Street Journal diz que 35 mil decisões são tomadas diariamente, algumas conscientemente, outras nem tanto. Como que isso é importante para a nossa vida? E, Renata, qual é a importância, então, da tomada de decisão assertiva, aquela que produz frutos positivos para a nossa vida? Então, Josi, nós tomamos decisões o tempo todo, né? 35 mil, nossa, esse número assusta, né? Só que, assim, dentre essas decisões, tem aquelas que são mais simples. Por exemplo, que roupa que eu vou usar para ir trabalhar amanhã? Ou será que eu como uma fruta ou será que eu tomo um sorvete depois do almoço? São coisas simples. Tem aquelas que são mais complexas, né? Eu vou comprar uma casa. Eu compro uma casa no bairro A ou no bairro B? Eu quero mudar de emprego, mas será que agora é a hora de mudar de emprego? Então, tem aquelas que são mais complexas, que têm uma repercussão maior na nossa vida. Por isso, né? Um impacto muito maior na nossa vida. Então, tomar a decisão correta, né, acertada, assertiva, essa decisão, ela impacta de uma forma muito grande na nossa vida. Até as pequenas decisões também impactam. Toda decisão que a gente toma impacta na nossa vida, mas tem decisões que o impacto é muito maior. Então, saber peso dessa isso, decisão, né? Exatamente. Então, saber tomar essa decisão faz toda a diferença na nossa vida. Então, é muito importante parar e pensar para a gente poder tomar essa decisão. Sim, Renata, e é muito importante que essa tomada de decisão, ela não acabe caindo na zona de conforto, né? Se a pessoa não consegue decidir alguma coisa, ela cai na zona de conforto e isso pode trazer consequências para a saúde mental, para a saúde física. Inclusive, aqui no CEDEMP, a gente trabalha sobre as competências empreendedoras, né? Como isso ajuda em questão de tempo, o discernimento que a pessoa tem que ter, a análise que ela tem que fazer antes de tomar qualquer decisão, isso é muito importante. Exatamente, Vanessa. Atualmente, essa alta capacidade de decisão é bem exigida em alguns cargos e algumas funções. E trabalhar os comportamentos empreendedores nos alunos, desenvolver essas competências para que eles consigam decidir cada vez mais seguros das decisões que eles vão tomar, é muito importante, não só para o individual, mas para o coletivo também. Que muitas das nossas decisões impactam não só na nossa vida, mas na coletividade, né? E alguns escritores dizem que quando você decide não decidir, já é uma decisão. Olha só que interessante. É verdade. Inclusive, essa questão do decidir, não decidir, isso na verdade acontece porque assim, quando a gente tem o poder de decidir, em muitas situações na nossa vida nós não temos essa oportunidade. Nós temos que seguir o padrão, as regras, as leis. Mas em outros momentos não, a gente tem esse poder nas nossas mãos. E aí dá um medo, né? Porque eu sou responsável por aquilo que eu vou escolher. Então, quando eu tenho esse poder nas minhas mãos, várias possibilidades surgem na minha frente. E aí eu tenho que ponderar, eu tenho que considerar qual é a melhor possibilidade para a situação que eu vou enfrentar. Qual é a melhor escolha? Então, isso gera dentro de nós essa preocupação e esse medo, porque nós entendemos que a responsabilidade é nossa. E aí, para poder exercer esse poder de escolha, o autoconhecimento também é muito importante. Eu preciso compreender o que é bom para mim. O que eu vou fazer que pode, lá na frente, me prejudicar de alguma forma? Ou me beneficiar. Ou me beneficiar. Então, é muito importante essa questão de se conhecer, saber o que é bom, o que é ruim e conseguir enxergar além, conseguir enxergar lá no futuro para ponderar essas consequências das nossas decisões, né? E essa tomada de decisões, ela influencia até no alcance dos sonhos, né, da vida da gente, com relação à educação financeira, por exemplo, quando ela é trabalhada desde a infância, como isso auxilia para que a pessoa consiga alcançar os sonhos, consiga fazer o que ela quer fazer com mais discernimento.
Olha, Vanessa, que interessante. Além dessa questão do sonho, pensando também no que você disse, Renata, eu lembro da angústia de muitos alunos que estão no final dos anos finais do ensino fundamental e já ficam naquela angústia de decidir para que escola que eu vou, que ensino médio que eu vou fazer, como que eu vou estudar, se eu vou para a escola pública, se eu vou para a escola privada, o que a educação financeira nesse aspecto gera um impacto. Eu tenho condições de ir para a escola privada, eu vou para uma escola pública, qual escola que eu quero, e no vestibular, ou quando eu vou casar, quantas decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. E as boas decisões impactam em você conseguir olhar, ter uma visão sistêmica de todo aquele processo para conseguir decidir. E na maioria das vezes a gente tem que usar de maneira criativa para conseguir desenvolver essas boas decisões. E para conversar sobre esse assunto, o nosso chefe que está estreando, nosso coordenador Alexandre Maza, fez a entrevista com um convidado especial, que é o Vantuir Felipe. Acompanhem conosco. Obrigado, meninas. Hoje o programa Protagonize recebe Vantuir Felipe Júnior, consultor, gestor empresarial, escritor e palestrante de nível nacional e internacional. Vantuir, seja muito bem-vindo ao programa Protagonize. Suas considerações iniciais. Muito obrigado, Alexandre, por essa honra e oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento, da vivência, na temática aqui colocada por vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Conte para nós um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência profissional e até pessoal, e fazendo essa interface com a nossa ação aqui, que é o empreendedorismo. Legal, bacana. Eu trabalho na indústria aeronáutica há quase 33 anos, né? Comecei numa área operacional, depois eu fui para uma área de negócios e hoje eu trabalho num setor de estratégia da engenharia da empresa, onde eu tive nessa jornada toda muito aprendizado e conheci muitas pessoas que colaboraram para o meu crescimento profissional e para poder fazer hoje as entregas e esse trabalho em conjunto dentro de uma empresa, né? Muito interessante, Vantuir. Aqui no CEDEMP a gente trabalha com a pedagogia empreendedora dos sonhos desde tenra idade, com crianças a partir de 5 anos. E no decorrer do ensino, da educação básica, do ensino fundamental, 1 e 2, a gente vai trabalhando com o JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e depois trabalhamos com enriquecimento curricular, onde tratamos de um leque muito maior dentro do empreendedorismo. Na sua opinião de gestor, com ampla experiência, qual é a importância de, desde cedo, as crianças terem contato com esse mundo do empreendedorismo? Interessante essa questão. Quando eu comecei a minha vida na área técnica, né, depois eu fui para a área de gestão, comecei a estudar a questão de gestão de risco, a parte de requisitos de mercado, e eu comecei a perceber que faltava um pouco mais, algum entendimento de uma forma mais holística, mais abrangente de alguns temas envolvendo o ser humano. E aí eu comecei a estudar um pouco de neurociência, sociologia, psicologia e trazer isso para o ambiente da organização, da indústria. E eu comecei a perceber que uma série de questões ligadas ao nosso aprendizado, a questão cognitiva, né? O que eu chamo de tríade cognitiva, o pensamento sistêmico, o pensamento estruturado e o pensamento crítico, né? E principalmente investigativo. Eu brinco até, vocês conhecem o senhor Ari, né? O senhor Aristóteles, a dúvida, o princípio da sabedoria. Então a questão da curiosidade, ir atrás, eu comecei a perceber que faltava esse tipo de coisa numa linguagem mais técnica. Sim. E aí eu comecei a perceber o quanto que isso era importante. E quando a gente fala de faixas etárias igual essa que você citou, né, com o tempo a gente vai ficando muito especialista e a gente vai perdendo alguns elementos porque a vida é sistêmica, misturada. Então, fazer esse trabalho com crianças aí nessa faixa que você comentou, que se não me engano é das 5 até os 5 anos, 5 anos até os 5 anos, 14 anos, é interessante para estimular o que já tem numa criança, que é o senso de curiosidade, de questionar, que com o tempo a gente vai perdendo, a gente vai ficando especialista, vai perdendo um pouco esse senso de curiosidade. Então, introduzir essas questões ligadas a estímulo de questionar, perguntar, essa questão de organizar as informações, eu acho importante. A gente está vivendo um momento agora, né, de tecnologia, nunca a gente teve tão tecnológico igual agora nós estamos vivendo, e aí eu percebo que está todo mundo conectado, né? Todo mundo próximo, né, tecnologicamente falando. E isso faz com que tenha um descompasso, porque o ser humano, a gente não evoluiu igual a tecnologia do mundo. E aí começa a ter, tudo a gente quer velocidade para tudo, mas tem algumas coisas na vida que a gente precisa desacelerar para poder aprender. E se você
pega essa faixa etária e começa a mostrar para elas que mesmo elas nascendo nesse mundo tecnológico, algumas coisas a gente tem que andar um pouco mais devagar para poder perceber algumas questões, é interessante. Muito bom. Eu estava comentando com um colega que eu gosto muito de andar de bicicleta, às vezes eu vou de carro e faço uma jornada de carro, você está a pé ou de bicicleta, você vê, parece que é outra cidade, porque aquela velocidade faz você perceber coisas que no carro não dá. Então, fazendo essa analogia, né, aproveitar esse momento dessa faixa etária e estimular esses pensamentos cognitivos que, por vezes, é importante desacelerar para ter um aprendizado em uma série de aspectos, isso é importante. Excelente, Vantuir. Vou lhe fazer uma pergunta que nós fazemos praticamente para todos os convidados aqui. Na sua trajetória pessoal, você sempre sonhou ser um gestor, trilhar esse caminho? Foi um sonho de criança que se realizou? Como é que é a sua trajetória do infantil para o adulto Vantuir no sonho? Interessante que, desde pequeno, às vezes a gente se espelha em algumas pessoas, né? Eu acompanhei meu pai na aviação, meu pai foi militar e depois trabalhou na indústria aeronáutica e depois na parte de aérea, né, do país como um todo. E eu me espelhava muito no trabalho dele. E aí eu tive uma oportunidade, ainda jovem, né, na faixa dos 18 anos, de ingressar como estagiário na indústria aeronáutica. E olhando a família, que eu tenho muitos tios militares e vários aviadores, foi interessante. Eu lembro até quando eu tinha 14, 15 anos, tentei entrar na escola de aeronáutica, mas aí eu tive um problema por causa de óculos, né? E acabei não passando. Mas é interessante que eu pude usar a vocação ou a inspiração da família de uma forma dentro da indústria aeronáutica. Foi muito bacana. Excelente, Vantuir. Vantuir, além de gestor empresarial, é também conferencista e escritor em vários sites especializados da área educacional e empresarial. E um dos seus artigos de mais renome e que a gente mais gosta é o artigo Pão com Pão. O que seria esse artigo? Do que ele trata com profundidade? É interessante essa pergunta, porque foi uma brincadeira que eu fiz, né? Que numa empresa, a empresa ela tem que ter políticas, é como se fosse um sanduíche, políticas, estratégia, planejamento e depois execução, né? E às vezes a gente fica preso em política, eu digo, uma coisa é ter política, outra coisa é fazer política, né? E ter boas políticas e fazer uma boa estrutura, né, de estratégia e planejamento antes de sair executando as coisas. E eu faço analogia disso também com a vida pessoal, né? Não é só para a empresa, para a indústria. Principalmente o jovem que começando a carreira, ele tem que começar a pensar assim, eu tenho uma vocação, eu preciso fazer uma estratégia, que direção que eu vou, qual o propósito que eu vou. Isso seria o recheio. Seria o recheio, né? Bom, e aí fala assim, o recheio, assim, eu preciso descobrir uma direção. Em cima dessa direção, eu preciso fazer um planejamento para orientar uma execução, para não se fazer uma coisa toda atropelada. Eu digo que, por vezes, a gente tem que tomar decisões rápidas na vida, mas não decisões atropeladas. E elas precisam ser organizadas, planejadas, seja no propósito de vida pessoal, ou seja dentro da organização, quando a gente toma decisões que afetam a vida de várias pessoas, né? Então, o artigo é uma provocação com relação a isso. Eu acredito que se a gente não tiver um pouco de estruturação na vida, é difícil. Até a nossa bandeira fala ordem e progresso, né? Vamos organizar primeiro, depois para prosseguir. Então, usar isso como uma metáfora dessa questão toda. E essa questão do processo de raciocínio, né? Ligado a saber que hora, assim, a vida é cheia de tomadas de decisão, né? Então, a gente saber que por hora eu tenho que usar um estilo de tomar decisão mais analítico, mais conceitual, mais diretivo, ou mais relacional, porque envolve pessoas, né? Eu preciso saber navegar nesse cognitivo todo. Então, essa é até uma das questões que eu trago como pano de fundo de um livro que eu escrevi recentemente, que será publicado mês que vem, que eu fiz até uma brincadeira que o título é Conselhos com Vinho, Decisões com Água, né? Ou seja, porque a gente sempre no modelo de tomar decisão, a gente tem às vezes a emoção e a razão em que momento usar esses modelos para poder trilhar a nossa vida, né? Vantuir, no seu livro você vai abordar a questão das decisões, do fluxo decisório, da importância da decisão em nossa vida? Sim, boa questão, Alexandre. Ao longo da minha carreira, eu procurei me especializar em vários temas e eu senti uma lacuna e, além de ter lido vários livros, estudado, feito alguns cursos de aperfeiçoamento, eu percebi que a questão de análise de situações, julgamento pré a decisão,
faltava um pouco dentro do ambiente de negócio uma literatura mais profunda. Sim. E aí eu comecei a trazer nessas questões de neurociência, sociologia, essas questões ligadas a, antes de tomar a decisão, eu julgo, e para julgar eu preciso analisar as informações. E para analisar as informações eu preciso descobrir quais são as informações de qualidade e quantidade suficiente para a tomada de decisão. E aí eu percebi que a tecnologia, né, e a inteligência artificial, ela está deixando a gente de uma forma, é um paradoxo, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela está deixando a gente mais preguiçoso ainda. Se a gente olhar os estudos de neurociência, nós temos uma tendência de economizar energia, tanto física como cognitiva, né? Porque, e aí se eu tenho tecnologia que faz muita coisa para a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a atrofiar e não saber nem fazer bons questionamentos. Porque às vezes as pessoas pensam que boas respostas são bons, mas quais são as boas perguntas que vão levar às boas respostas. Então no livro eu trago tanto a questão de vários conceitos sobre a tomada de decisão, eu trago também questões de neurociência sobre armadilhas comportamentais que nós estamos sujeitos a cair, ou seja, os vieses cognitivos, né? E também trago algumas questões de estratégia, quais são as possibilidades de estratégias de julgamento e tomar decisão para melhorar a acurácia, né, o resultado das nossas decisões, seja na vida pessoal, seja na vida... E como uma pessoa na vida cotidiana, um jovem estudante, uma dona de casa, pode usar esses critérios, esses conceitos, essas estratégias para tomar decisões acertadas na vida? Quais são os princípios de uma decisão acertada? Primeiro, o que eu coloco é o seguinte, nós precisamos se conhecer. O autoconhecimento, a questão de entender o que é autoafirmação, entender a consciência coletiva. Assim, eu estou num meio social, tem coisas que eu tomo decisão de uma maneira quando eu estou sozinho, e quando eu estou numa sociedade eu posso estar sendo influenciado por outras questões dentro do coletivo. Porque o ser humano ele é sociopolítico, né? E isso afeta o nosso modelo de tomar decisão. Então a primeira coisa é o autoconhecimento. Então eu busco fazer uma trilha de debates no livro, né? Eu não vou estar lá junto com a pessoa, mas sim, provocando ali uma conversa, para a pessoa primeiro tentar se conhecer, depois a questão da autoafirmação, e não a autoafirmação, você sabe com quem você está falando? Não, a autoafirmação de saber que eu detenho conhecimento e em que momento eu posso usá-lo com propriedade, né? E fazer bons julgamentos. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é procurar conhecer a si mesmo e depois conhecer o seu entorno e conhecer o contexto a qual eu vou tomar uma decisão, porque num determinado contexto a direção pode ser A e num outro contexto aquela mesma situação pode ser B. Então, assim, entender de você, do coletivo e do contexto e aquela situação é importante. Então, isso tudo começa com o autoconhecimento. Muito interessante. Partindo dessa premissa e levando para o caminho da educação, que aqui é a nossa área aqui no CEDEP, o que você considera de fundamental para que a pessoa possa realmente tomar a decisão correta no campo da educação para a sua formação? Então, o que eu acho interessante é que na educação, né, e eu já estou na educação também, seja na educação corporativa, né, há muito tempo, e o que eu percebo é que, primeiro, a busca da didática... Que não é um mundo fácil. A didática, né, para aquele contexto, né, seja no mundo educacional, seja no mundo empresarial, descobrir que nós, como educadores, precisamos se adaptar ao contexto, se a gente está falando com jovens, se nós estamos falando com empresários, com quem a gente está falando. Aquela história da empatia, né, o exercício da empatia. Eu tenho um colega que eu acho bacana, que ele fala assim, empatia não é só se colocar no lugar do outro, é calçar o sapato do outro, mas para calçar o sapato do outro eu preciso tirar o meu para colocar o outro. Então, assim, entender isso, né, para poder descobrir qual é a melhor forma, porque às vezes assim, eu já tenho um conhecimento para transferir, né, no modelo educacional, mas será que o formato de colocar aquele conteúdo está adequado? Então, assim, na realidade eu preciso ajustar. E eu acho que é interessante que a própria pessoa que está transmitindo o conhecimento é a pessoa que mais aprende. Porque existe essa questão de experiência, né? Ninguém constrói uma experiência sozinho, a gente precisa ter uma experiência com outra pessoa. Então, no fundo, é uma coisa muito bacana quando você entra nesse processo e entende que você é um dos que estão mais aprendendo, né, nessa questão. Que excelente explanação. Vantuir, muito obrigado pela sua participação maravilhosa aqui no Protagonize. E vamos aguardar pelo livro para que a gente possa se aprofundar mais no tema e aprender ainda mais com o Vantuir. Com vocês, meninas, aí no estúdio.
Gente, que interessante, né? Que excelente proposta, que diálogo para falar de gestão de projetos, para falar sobre tomada de decisão. O Vantuíro explanou de uma maneira muito clara, muito simples, para a gente conseguir compreender a importância dessa tomada de decisão na nossa vida, né? E o novo profissional tem que ter essa capacidade, o novo profissional e a pessoa em si, né? Outra coisa que eu lembrei, Josi, é o título do livro, né? Quando ele fala conselhos com vinho e decisões com água. Quer dizer, os conselhos a gente pode ter com a ideia fluida, sim, na hora que a criatividade surge, né? Agora, as decisões, elas precisam ser tomadas na plenitude, quando a gente está com a cabeça, né, no lugar, sim, na hora da água. Isso. E eu achei interessante, primeiro eu queria dizer que eu achei ele uma graça, né, gente? Que tanto conhecimento e compartilhar com aquela simplicidade, com aquela humildade, gentileza, né? Nossa, foi muito gentil da parte dele, né? Enfim, eu achei interessante a parte do pão com pão. Primeiro que eu achei interessante a expressão, e mais interessante ainda a questão do significado, né? Falando dos projetos de vida, dos projetos profissionais que precisam ter profundidade, que eles não podem ficar ali no raso, eles precisam ter uma organização, precisam passar por etapas para poder acontecer de uma forma que vai ter um sucesso lá no final, né? Então foi bem interessante essa questão. Nosso programa foi recheado de coisas boas, de conhecimentos. E nós vamos encerrar com uma singeleza, com uma frase da singela escritora Cora Coralina, que diz: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri que no caminho incerto da vida, o mais importante é o decidir. Então decida nos seguir nas nossas redes sociais, fique conosco no nosso próximo programa. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!